Vamos lá então, boa tarde a todos. Eu sou o jornalista Josias Lacour, da ESED. Para mim é um privilégio atuar nesse projeto como apresentador. Investigar e promover discussões sobre a educação e direitos humanos no campo do emprego e inovação, visando refletir sobre as interlocuções possíveis entre as áreas. São as propostas e os objetivos da realização dos encontros regionais dos direitos humanos e do Seminário Estadual de Educação e Direitos Humanos, que iniciamos no último dia 15 de junho e que se estenderão até o dia 21 de julho próximo. Este é um projeto piloto, abrangendo 10% dos municípios do nosso estado, podendo vir a ser estendido para as demais regiões, de acordo com o interesse por elas demonstrado. Estamos iniciando a primeira rodada do eixo 3, com o tema A Erradicação da Pobreza e da Fome, com a professora Joana D'Arc Vaz, da Unipar de União da Vitória. Ela traz como convidado especial o professor Almir Sandro Rodrigues, que é doutor em Sociologia e Meio Ambiente. Os municípios neste evento envolvem servidores pertencentes à região 1, onde estão inseridos Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Agudos do Sul e Piém. Destacamos uma vez mais que esses encontros regionais culminarão com o Seminário Estadual de Educação e Direitos Humanos, programado para o dia 21 de julho próximo, e aberto também ao público externo, reunindo, então, os 4 palestrantes dos encontros. Lembramos que daqui a pouquinho estará disponível o formulário de frequência, enviado pela nossa Luana a todos. Ele precisa ser preenchido até o final da palestra da nossa professora Joana D'Arc. Depois disso, ficará indisponível. A ESED tem uma plataforma de aprendizagem, EAD, onde será postado o material das palestras, está sendo postado já, e aberto um fórum. Assim, para que as discussões não se limitem aqui ao nosso encontro, ao nosso meeting, convidamos a todos para usar também essa plataforma, cujo login de acesso será enviado aos seus endereços de e-mail até o final do dia de hoje. Agora, com muito prazer, passo a palavra ao nosso estimado professor Tadeu Átila Mendes, diretor-geral da ESED. Boa tarde, professor Tadeu. Boa tarde, Josias. Boa tarde a quem está nos ouvindo nesse momento. Boa tarde, professora Joana, professor Almir. Sejam bem-vindos nesse nosso encontro, nos encontros regionais de Educação e Direitos Humanos. Hoje damos continuidade ao nosso evento com o tema Erradicação da Pobreza e da Fome, um tema muito importante para o desenvolvimento desse processo e para reflexões do público que está nos assistindo e todos nós aprendendo juntos. Nessa questão da erradicação da fome e da pobreza, que é o indicador ODS 1 e 2 também, ele aborda o mesmo tema, é um tema muito, muito importante, tendo em vista que o Brasil ele assumiu esse compromisso de erradicação da fome e da extrema pobreza. Esse é o primeiro objetivo, né, do milênio, tão bem colocado pela ONU nos ODS, e que deve ser enfrentado, refletido e combatido. Na questão dos direitos humanos, nós temos aí na contextualização a questão dos direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, sociais, culturais, direitos difusos e coletivos. E quando a gente fala em direitos humanos, vem em mente a questão da educação. A educação que ela está permeando todo esse sistema, como bem disse, e a gente repete sempre, os educadores, que a educação é a arma mais poderosa para que a gente pode utilizar para conquistar, para desenvolver as pessoas. E a educação, ela tem esse processo todo. E nesse momento de educadores, é importante que a gente, como bem disse o Papa Francisco, construa pontes. Né? Quem constrói muros permanece preso dentro deles. E quem constrói pontes, vão avante. Nesse processo da fome, eu queria só colocar alguns pontos, professora, para auxiliar aí no debate,
que o Banco Mundial aponta que a pobreza e a desigualdade no Brasil vem crescendo. E esse crescimento é muito importante a sua análise, tendo em vista que a renda dos 40% mais pobres do país caiu nesses últimos anos, né? E que nós estamos aí num processo muito difícil neste enfrentamento da pandemia com a questão da miséria, da fome e da pobreza. Lembrando que esse Banco Mundial, que eu falei aqui agora, considera que quem tem uma renda per capita menor do que R$ 500, do que R$ 499 por mês, vive na pobreza. E a pobreza extrema atinge quem vive com menos de R$ 178 por mês. Aqui na nossa secretaria, nós temos o Departamento de Assistência Social e também os demais departamentos na área social, que conhecem lá o nosso Cadastro Único Brasil e Cadastro Único do Paraná. No nosso Cadastro Único, nós temos uma notificação que no início do ano tínhamos famílias cadastradas 1.358.797 famílias cadastradas, e dessas famílias, na extrema pobreza, nós temos 353.719 famílias na extrema pobreza. Então, para uma população de 12 milhões de pessoas, é muita gente. Então, 353 mil famílias na extrema pobreza é um número que chama muita atenção. É o desafio que nós temos que enfrentar. E desses da extrema pobreza, nós temos aí pessoas, famílias que recebem o Bolsa Família. E dessas pessoas da extrema pobreza, nós temos o desafio ainda, porque 82.768 famílias não recebem ainda nem o Bolsa Família. Então nós estamos numa situação muito difícil, que não é diferente dos outros estados brasileiros. E nesse momento de dificuldade, com os dados aí que nós temos atualizados do Banco Mundial, ele coloca que a pobreza extrema da América Latina é muito gritante a nível mundial. E que no Brasil, nosso quadro no Brasil, infelizmente, é onde houve o maior aumento da desigualdade e da pobreza. E nesse momento da pandemia, então, ela se agrava mais ainda. Segundo estudiosos da área social, posso destacar aqui o professor Boaventura Souza Santos, que é um professor português, que eu conhecia na minha estada quando eu trabalhei em Portugal. Nós estamos hoje passando por uma grave crise, uma crise social, acompanhada de uma crise econômica, de uma crise sanitária e principalmente de uma crise moral no nosso mundo. E o Brasil não é diferente. E essa Bolsa Família, que em média é R$190, que esses 270 mil famílias no Brasil, no Paraná, recebem, e que ainda 82 mil pessoas não recebem, fazem uma grande diferença nesse programa que é tão amplo e tão importante para o desenvolvimento do nosso Paraná, do nosso país. Então, o enfrentamento da fome e da miséria é um desafio que deve ser observado e deve ser enfrentado por todos nós, brasileiros, e principalmente por nós que fazemos parte de um grupo que pensa, que estuda, que trabalha nesse sentido de melhorar as condições sociais e principalmente estarmos atentos às questões da educação para os direitos humanos. Então, eu queria aqui encerrar essa minha parte, dizendo que para nós é um privilégio podermos discutir esse tema com duas pessoas tão caras para o nosso processo, para o nosso dia a dia, que é a professora Joana e o professor Almir, e pedir que as pessoas que estejam aproveitem, bebam dessa sabedoria, como nós vamos fazê-lo, e aproveitem muito este dia e esse tema. Muito obrigado, uma boa apresentação, uma boa semana a todos, e vamos em frente, construindo sempre pontes, conforme eu falei no início. Uma boa tarde a todos, devolvo a palavra ao nosso moderador, apresentador, Josias Lacour. Obrigado, professor Tadeu Átila Mendes, diretor
diretor-geral da ESED. Passamos agora a palavra à palestrante de hoje, a professora Joana Dark Vaz, que pertence ao quadro da Unepar de União da Vitória. Como eu disse, ela traz também um convidado especial para enriquecer ainda mais, importante, tão relevante, que é o professor Almir Sandro Rodrigues, que é doutor em Sociologia e Meio Ambiente. A professora vai fazer uma rápida apresentação, falando sobre o seu trabalho já realizado até aqui, seu currículo enriquecedor, e nós queremos lembrar a todos que estão conosco da necessidade de preencher o formulário de presença, cujo link já foi enviado, e também de fazer as considerações, tecer as considerações, comentários, perguntas, se assim julgarem necessárias, através do nosso chat, que estaremos encaminhando a nossa palestrante ao final de sua palestra. Com a palavra, professora Joana Dark Vaz. Boa tarde, seja muito bem-vinda, professora Joana Dark. Então, boa tarde, obrigada, Josias, professor Tadeu, é uma alegria estar aqui, iniciando aí com as suas palavras, né? A Luana, agradecer muito a Luana pelo convite, e, na verdade, ela fez o convite, eu aceitei por pensar, né? Não é só pela Luana, mas por pensar em direitos humanos, né? Quando a gente ganha muito, né, no sentido de poder estudar, que é um direito, né? E eu sempre estudei em escola pública, universidade pública, então é um momento também de devolver um pouquinho para a comunidade, né? Então, sou professora Joana Dark, sou professora da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, de União da Vitória, né? Foi lá que eu conheci a Luana, tive a alegria de conhecê-la, e nós trabalhamos juntas, né? Eu sou pedagoga e sou mineira, né? Vocês vão ver um sotaque aí diferente do Paraná, né? Mas não atrapalha em nada, pelo contrário, né? Amplia, né? Sou uma defensora dos direitos humanos, né? Acho que para nós, professores, educadores, não tem como não ser defensor dos direitos humanos, né? Sou educadora popular, me identifico como uma educadora popular, né? E hoje trabalhando na universidade, professora da universidade, mas o meu pé na universidade é o pé na comunidade, né? Na sociedade, né? Rapidamente, antes da gente entrar no assunto, né, é importante falar de onde, né, a minha formação, para vocês também entenderem, né, por que a Luana me convidou, né? Então, eu fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, e no mestrado eu estudei a condicionalidade da educação no programa Bolsa Família, né, nos dois governos, nos dois mandatos do governo Lula, né? Então, eu estudei o programa Bolsa Família e a condicionalidade da educação como estratégia de combate à pobreza no Brasil, esse programa. E depois, né, no final dessa pesquisa, eu, estudando os documentos e tudo, estudando documentos do Banco Mundial e etc., fui vendo que esse documento, esse programa, ele é considerado pelos organismos internacionais, multilaterais, um programa de êxito, né? Um programa a ser compartilhado com outros países, tanto da América Latina como da África. E eu fui tentar perceber isso. Aí foi nesse tentar compreender que eu fui para o doutorado, né, e compreender como que esse programa, né, essa política de combate à pobreza no Brasil estava sendo exportada para alguns países da África, e aí eu fui estudar Moçambique. E fui para lá, tive
alegria de conhecer o país, de conhecer todas as regiões de Moçambique e compreender essa política lá, né, de pobreza, né, a política de combate à pobreza, mas junto com ela a questão da educação e outros programas do Estado brasileiro que estavam sendo implementados lá em Moçambique. Então, essa temática, né, da pobreza, dos direitos humanos, da desigualdade social, da educação, elas não são temáticas para mim somente enquanto teoria. Elas são temáticas que eu vejo muito mais no campo da prática, do exercício contínuo, né, da gente compreender essa realidade, né, para transformá-la, né? Isso que o Paulo Freire fala, né? Para transformar, precisamos conhecer a realidade, né? Então, essa é um pouquinho da minha apresentação, né? E aí eu conversei com a Luana, com o professor Tadeu, né? Porque o Almir é professor também na Unespar, e ele também estuda as temáticas que depois ele vai apresentar, que tem tudo a ver com essas discussões sobre pobreza, né, a pobreza e a fome no Brasil. Né? Não tem, os estudos dele estão muito vinculados a essas temáticas. Então, antes da gente entrar na temática em si, eu queria que o Almir falasse rapidamente, Almir, só o que você estuda para a gente já ir para a área da nossa fala, né? Que nós também queremos ouvir muito vocês, né? Esperamos que a gente consiga tecer aí uma coxa de retalho bem bonita, com várias experiências, vários relatos, trocas de conhecimentos, de saberes com vocês. Boa tarde, professor Tadeu, boa tarde, Josias, Luana, um prazer revê-la, pena que agora virtualmente, né, nas atividades remotas. Professor Almir Sandro Rodrigues, a Joana ia usar um termo, né, que é meu apelido, Filó, né, meu apelido, as pessoas mais me conhecem porque eu tenho a primeira graduação em filosofia, né, eu fiz aqui em Curitiba, na Federal do Paraná, minha formação acadêmica é na Federal do Paraná, mas originalmente eu sou de uma cidade pequenininha do lado de São Paulo, que é Osasco, né, Osasco, mais de 1 milhão de habitantes atualmente, né, quando eu falo pequenininha, só para a gente ter uma dimensão das diferenças, né, que nós temos aqui, né? Algumas pessoas aí da região, né, Agudos, Piém, Guaraqueçaba, né, populações pequenas, né, municípios com territórios grandes, mas população não tão grande, porém, a gente tem que pensar com muito carinho nessas várias diferenças, né, de populações urbanas e populações rurais e outras formas de comunidades. A minha formação em filosofia, né, em licenciatura, bacharelado, né, eu terminei a filosofia, já comecei a trabalhar como educador na rede estadual pública do Paraná, como professor de história, porque na época a filosofia não estava ainda na grade curricular novamente, depois professor de filosofia também no estado do Paraná. Paralelamente, né, eu fiz um curso, a minha segunda graduação, onde o apelido Filó aparece, né, na minha vida. Em 91, comecei o curso de engenharia florestal. Eu sou também engenheiro florestal. Filósofo, engenheiro florestal. Mas é estranho até falar, foi na engenharia florestal que eu comecei a me aproximar, principalmente a esse campo do debate sobre as questões não só ambientais, né? Claro que a maior parte das pessoas às vezes acha que a engenharia florestal é igual a uma engenharia ambiental. Não, pelo contrário, né? A grande parte dos meus amigos estão trabalhando no corte da madeira, né, e das florestas, né? E alguns poucos nesse campo ambiental e o que eu digo, socioambiental. A engenharia florestal acabou me fazendo retornar para a área de humanas e eu fui fazer o meu mestrado em sociologia,
numa linha chamada Ruralidades e Meio Ambiente, e no mestrado e no doutorado. E no doutorado eu trabalhei junto a alternativas da produção de alimentos, né, aqui no sul do Brasil, né, a rede Ecovida, né, um movimento de agricultores familiares, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, faxinalenses, pescadores, né, a rede Ecovida, ela se expandiu aqui no sul, e foi a minha experiência, principalmente amanhã vai ter até pessoas que talvez conheçam mais próximo, né, a Coopera Floresta, que são agricultores familiares que produzem alimentos orgânicos, né, ecológicos, agroecológicos, em agrofloresta, né? Então, basicamente isso. Atualmente estou na Unespar, no Colegiado de Pedagogia, lá em União da Vitória, como professor desse campo de fundamentos da pesquisa, né? Sociologia, filosofia da educação, ensino de ciências, basicamente isso. Vamos lá, Joana. Então, eu peço para você compartilhar, Filó, né? Eu peço para você compartilhar os slides. E, pessoal, assim, né? Como eu disse, vocês têm a liberdade aí, né? De tanto colocar no chat, como ou depois, né? Quiser abrir a câmera, o microfone, né? E aqui nós vamos conversar, né? Nós vamos dialogar acerca de uma temática extremamente importante para nós, enquanto direitos humanos, né? Nós estamos falando de direitos humanos. E quando a gente discute a temática, né, a gente consegue perceber, como o professor Tadeu falou, né, no Paraná, 393 mil famílias, extrema pobreza. Onde que fica direitos humanos aí? Como que a gente fala de direitos humanos se nós temos inúmeras famílias, né, com seus membros em extrema pobreza, em situação de pobreza grave, né? E aí que nós temos que pensar, direitos privados direitos humanos estão sendo privados, né? Estão deixando de ser implementados. Né? Então, esse é o nosso eixo, né? Nós vamos conversar acerca dessa temática. Então, vocês têm muito a contribuir conosco também, a partir dos municípios de vocês. Então, uma breve introdução, né? Que nós vamos tentar desenvolver na tarde de hoje. Esperamos aí que seja uma tarde bem gostosa mesmo, né? Que o jogo da Alemanha, né, com a Inglaterra não nos tire o olhar para essa temática e para esse debate, né? Como essas duas realidades, pobreza e fome, elas são compreendidas. Como elas são compreendidas? O que é erradicar a pobreza? O que é? O que é fome? Lá na frente a gente vai ver, né, que é até difícil a gente falar de fome quando a gente nunca viveu essa experiência de fome, né? Alguns de nós já viveu essa situação de não ter o que comer, de não ter o que alimentar os nossos filhos. Essas são as perguntas que nós vamos perseguir durante o nosso diálogo. Nós estamos falando de gestão da pobreza e da fome, né, enquanto alívio, ou nós, né, estamos aqui para discutir as estruturas que mantêm estas duas realidades sociais, né? Nós estamos aqui para discutir enquanto gestão da pobreza e da fome, ou nós estamos aqui também para discutir as estruturas que estão cada vez mais mantendo essas duas realidades sociais? E assim, né, pessoal? É bem possível que muitas dessas questões, com certeza em 1 hora, né, 40 minutos, a gente não dê conta,
de responder, como muitas pessoas já tentaram responder essas perguntas. E acho que é um desafio de quem é educador, quem é assistente social, quem é psicólogo, quem é jurista, das mais diversas áreas de conhecimento. Então, essa é a nossa provocação. E para nos ajudar de começo, trazemos a nossa querida companheira Mafalda, né, do Quino, e traz rapidamente a seguinte reflexão para o nosso início. Quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Eu também. Deviam dar casa, trabalho, proteção, bem-estar aos pobres. Para que tudo isso? Era só escondê-los. Né? Então, vocês tiveram, né, toda a questão dos questionamentos iniciais. Nós queremos esconder essas realidades ou nós queremos pensar enquanto direitos humanos em relação à moradia, trabalho, proteção social, bem-estar? Né? Então, o que é que nós queremos? Né? O que é que nós pretendemos no decorrer dessa tarde? E aí, pessoal, né, como que então nós podemos pensar sobre, discutir sobre essas questões de pobreza e fome, né? Então, primeiramente, né, nós precisamos desconstruir mesmo, é a ideia de desconstruir o conceito de pobreza e de fome. Construídos, elaborados, pensados pelos intelectuais, né, e governos, né, como situações individuais, como se a pobreza e a fome fossem uma responsabilidade do indivíduo. Né? Ele é pobre porque é culpa dele. Fome porque é culpa dele, porque ele é preguiçoso, porque ele não tem ele não faz nada, né? Ou né? A partir de que essa construção de pobreza e de fome, ela é construída a partir da responsabilidade do sujeito, do indivíduo, né? Nós temos um problema aí sério, né? Que nós não estamos olhando no coletivo dessa sociedade. Qual que é o coletivo dessa sociedade? Aí nós temos um autor, né? Que a partir dessa obra dele, Dialética do Concreto, né, que ele fala, olha, ele nos alerta, né, compreender a coisa significa conhecer-lhe a estrutura. A característica precípua do conhecimento consiste na decomposição do todo, ou seja, para a gente conhecer, né, e compreender a pobreza, o conceito de pobreza e da fome, nós precisamos ir na essência, a estrutura. Se a gente não compreender a estrutura que alimenta, que mantém essas duas categorias, nós não conseguimos, né? Não vamos conseguir fazer a decomposição do todo. O intuito é justamente essa, né? É justamente esse, de pensarmos juntos. Não é que eu e o Almir, né? A Luana, o Josias, o Tadeu, é nós pensarmos juntos. Aqui a gente possa construir possibilidades, tanto em nossos municípios quanto em nossos territórios. Pensar juntos para a gente também ir construindo outras alternativas, né? Pensando em outras questões, em outras demonstrações, né, para serem implementadas nos nossos municípios e territórios. Quando a gente está pensando na questão da desconstrução do conceito de pobreza e de fome, é a gente pensar na desigualdade social. Né? Não dá, a gente não consegue pensar e compreender a pobreza e a fome desvinculados da categoria desigualdade social. Né? E aí, nessa direção, né, nós temos um professor
Eu sei que aqui nós temos assistentes sociais, né? Então, é um professor da área do serviço social da UFRJ, José Paulo Neto, né? E ele tem um texto que é bem curtinho, né? Estado, Política e Emancipação Humana, né? Fala, né? A partir desse texto, né, é que é importante compreender a pobreza e a fome na perspectiva do entendimento da desigualdade social. Importante aqui, gente, porque é necessário irmos à raiz destas questões, em âmbito conjuntural, organismos multilaterais, o que os governos, em muitos momentos, fazem é resolver isso, né, ou tentar dar uma solução no âmbito conjuntural e não estrutural. O professor José Paulo Neto fala, olha, isso aqui vai ser resolvido, a gente precisa ir na raiz dessas questões. E, inclusive, para nós hoje, que estamos discutindo direitos humanos. Ainda José Paulo Neto fala, precisamos ser críticos e radicais. Hoje é uma posição, né, que vocês sabem, né, que incomoda, que dá medo, né, inclusive, por quê? Porque é uma palavra, mas ela é mal interpretada, né? Quando fala radical, fala assim, os radicais extremistas, né? Os extremos radicais, não sei o quê, não sei o quê. Então, parece que é algo negativo, muito negativo. A gente vai no dicionário, na etimologia da palavra radical, tem outra compreensão, outra, completamente diferente de extremismos, que é ser radical significa ir à raiz, ou seja, ir ao centro nervoso duro dos fenômenos, ou seja, para a gente compreender o fenômeno da pobreza e o fenômeno da fome, nós precisamos ir ao centro nervoso, né? Ir ao núcleo desses fenômenos que não se compreende a partir das questões. Então, é a partir disso, né, que nós vamos continuar a nossa reflexão. Pode passar, Almir. Uma coisa importante, né, quando a gente pensa nesse ser radical, ir às raízes, né, nas estruturas das coisas, né, há uma teoria, né, sobre a teoria do mirante enquanto pesquisa, e às vezes, muitas vezes, nós observamos uma floresta, né, mas nós não vemos a floresta, né, ou muitas vezes alguém se especializa tanto em uma planta dentro daquela floresta que ele só consegue ver aquela planta, né? Eu posso ter o radicalismo dos dois lados, né? No sentido desse extremo, mas não é exatamente por aí que a gente quer discutir com vocês a ideia de pobreza e fome e a ideia de desigualdade social, né? Desculpa, né? Voltando aqui, né? Nós trouxemos duas imagens, né? Que podem, uma mais antiga, é de um trabalho de um fotógrafo, né, um artista nosso, Sebastião Salgado, na sua obra Trabalhadores. Aqui, nesta primeira imagem, vocês observam, não é aqui no Brasil, mas no Brasil nós encontraríamos imagens similares, né, até o próprio Sebastião Salgado tem uma obra sobre a questão da mineração no Brasil. Esta imagem é da Índia, né? A pobreza não está somente no Brasil, né? Está no mundo em vários lugares. E nós temos aqui indicação de quem tiver interesse, né? Uma entrevista com a Lúcia Garcia, bem recente, né? Final do ano passado, na revista Democracia e Mundo do Trabalho. Ela traz, na reportagem aparece esta ilustração do Agostinho, né, e é bem presente nas nossas regiões, né, aqui no Sul e no Brasil e no mundo, né, os empreendedores, né, e na educação, cada vez mais a gente é induzido a ter essa perspectiva do empreendedorismo como uma alternativa
de sair da pobreza, né? Mas exatamente aí vem a relação trabalho e pobreza, né? Até onde o trabalho realmente garante para nós sair da pobreza, né? Um questionamento. A imagem aqui, né? Dois trabalhadores, né? E um deles, né? Você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão? Daí outro fala, né? Eu não durmo, né? Até onde, né? Este empreendedorismo e esta população, quem mora em centros urbanos maiores, e não só nos centros urbanos maiores, cada vez é mais comum. Pessoas até com nível de escolaridade alto, né? Trabalhando com uberização, weberização, com os aplicativos que se tornam os nossos patrões. E aí, volta ali, Filó, só um pouquinho. E é bem importante, né, a gente pensar, era uma realidade que a gente tinha no Brasil, até pouco tempo, muito nas cidades, nos grandes centros. Mas hoje é uma realidade que a gente percebe em cidades pequenas. Por exemplo, União da Vitória hoje já tem vários, principalmente entregadores de bicicleta, né, de bike, né? Então tem muitos hoje. É uma alternativa de sobrevivência, realmente de sobrevivência né, a gente pensando aí 1 ano e meio para cá, ainda assim, situações ainda piores, né, com a pandemia. Um professor da Unicamp estuda o mundo do trabalho, o professor Ricardo Antunes, inclusive no site da escola do ESED tem alguns vídeos, alguns textos dele, né? Mas é bem importante, né, para vocês, quem quiserem conhecer mais, estudar mais, é uma pesquisa muito séria, muito séria sobre o e ele traz bastante exemplos, né? Aprofunda bastante, né? Então tem esse livro dele aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, chama O Privilégio da Servidão, né? Só para a gente pensar, era bom vocês verem, depois eu vou pôr as capinhas ali para vocês. E um outro texto, uma outra obra dele, inclusive até muito grande, assim, mas muito importante, que é A Riqueza e a Miséria do Trabalho Digital, autogestão e expropriação da vida. Não estamos mais falando só de expropriação de trabalho, estamos falando de expropriação da vida mesmo, né? De todo o conjunto da vida do trabalhador. E aí, nós temos, continuando, né? Nós temos, né, que um outro ponto, né, que vale mencionar é a posição do Estado. Né? Enquanto um conservador, né? Um garantidor dos interesses gerais dos setores dominantes, né? Então, qual que é o papel do Estado? Qual que é a função do Estado? O Estado é justamente de garantir, né, os interesses dos setores dominantes. Nós podemos perguntar, mas como que fica, né? Como que ficam as políticas sociais, né? Por que então existe políticas sociais? Por que existe a educação pública, a saúde pública, né? A seguridade social pública que nós estamos perdendo, inclusive, né? Mas por que essas políticas sociais, né? As políticas sociais, elas vêm justamente, né, para amenizar, né? Para dar um certo alívio nas tensões, nas disputas, né, desse Estado, né? Aí nós temos 2 autores muito bons da Universidade UniOeste, né, do Oeste do Paraná, que eles falam, Xavier e Deitos, né? Que o Estado, enquanto Estado, né, a gente pensa no nosso Estado, né, um Estado capitalista, né, um Estado que mantém os interesses dos setores dominantes, jamais vai universalizar as políticas sociais. Não vai, né? Por que o Estado não universaliza? Porque a partir do momento que o Estado universalizar as políticas sociais,
né? Ele é a dissolução do próprio Estado, né? Então, por causa das determinações materiais que sustentam, né? Sustenta esse Estado, que estão ancoradas na acumulação e reprodução do capital, capitalista, né? Então, a política social é concebida, é parte constituinte, né? Ela faz parte, né? Enquanto constituição da própria contradição desse Estado. Elas estão aqui, por isso que ora elas avançam, ora elas recuam. São as contradições desse próprio Estado, né? Que estão nesse embate o tempo todo entre o contraditório e o permanente. Aquilo que permanece, que é a essência do Estado, e aquilo que é contraditório. Leis trabalhistas, nós temos que previdência social, né? Educação, saúde, né? Segurança pública, mas isso é dentro desse contraditório. Mesmo por causa de tantas lutas, né, que a sociedade vai fazendo. Contrapondo, né, olha para vocês verem, né, que a gente trouxe uma reportagem, e vocês, muitos de vocês conhecem essa pessoa, né, esse intelectual, inclusive, né, nós não estamos falando de qualquer pessoa, intelectual, né, e que é o Delfim Neto, né, e é para a gente entender essas contradições desse Estado, né. Então, ele fala justamente lá em 2009, né, ele fala na revista Poder. Essa revista é uma revista que é vendida só nos aeroportos, ela não tem em outras formas, né, elas são vendidas só nos aeroportos, né. Ele fala assim, eu vou até ler, né, para vocês entenderem ainda mais a palavra dele, e você fala dele, né. Lula tem uma inteligência absolutamente privilegiada. Lula salvou o capitalismo brasileiro. Os economistas têm um vício terrível para a distribuição de renda. É uma competição. O que você exige de mínimo para uma corrida ser honesta? Tenham duas pernas. Mecanismo que aumente a igualdade de oportunidades, que é o caso dos programas de transferência de renda, como é o Bolsa Família, é fundamental para a realidade ao capitalismo. Se você não combinar esse sistema universal com a urna, muito mal. Né? Aí vocês interpretam, reflitam, né, sobre o que ele quer dizer aí, né? O que ele está querendo dizer com essas palavras, né? E aí nós sabemos bem quem ele é e bem quem ele representa, né? Que é o lugar de fala de Delfim Neto. Com certeza eu não sou, né? Eu acho que nem vocês do outro lado, né? Por quê? Porque nele está representado a fala da grande burguesia. Nós não estamos falando de classe média. Abaixo, nós estamos falando da grande burguesia, que hoje é pouquíssimas famílias do Brasil, né? Como a revista Forbes bem nos fala, né? São pouquíssimas famílias brasileiras, né? Aí em torno de 100 famílias, né? Que contém famílias brasileiras, né, que tem o capital aqui no Brasil, né, que contém o capital, a riqueza do Brasil, né? E esse é o papel do Estado, gente, né? É o papel do Estado. Eles muito bem explicam o papel do Estado, né? Se não for, né, os programas de transferência de renda, é uma estratégia do Estado também de amortecer as tensões. Passa fome, ela é capaz de muita coisa.
A pessoa que está passando por uma extrema pobreza, por uma situação terrível de pobreza, de desemprego, ela também é capaz de fazer qualquer coisa. Então, para amortecer essas tensões, possíveis conflitos, né, os programas de transferência de renda, de um certo modo, ameniza a situação. De ter toda uma questão aí também com a questão eleitoral, tudo bem, né? A gente pode ir para além da questão eleitoral. Né? E aqui, né, a gente apresenta, né, uma definição. O que é fome? Né? Lá no início, uma pergunta, né? Quem nunca passou fome, de repente tem que buscar conceitos, né? De uma forma que não é exatamente a experiência ou vivência própria. Mas tem aqui a Carolina Maria de Jesus, depois a Joana pode comentar melhor, né? Até, né? Num grupo de estudos que ela tem de Leia Mulheres, né? O quarto de despejo, onde a Carolina de Jesus, né? Uma escritora nossa brasileira, né? E ela fala assim: a tortura da fome é pior do que a do álcool. A tortura do álcool nos impele a cantar, nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Carolina de Jesus. Ela, numa noite de autógrafo aqui do livro dela, né? E por que precisamos falar de fome? Tá, né? Uma coisa importante aqui, né? O Brasil, sem dúvida alguma, é um dos países com maior expressão de produção de alimentos. Um país desertificado, desestruturado na agricultura. Não estou falando só do agronegócio, da grande produção de alimentos, né? Estou falando de agricultura familiar também, né? De pequenos, médios produtores familiares, né? Além de várias outras formas de produção, né? Vocês próximo ao litoral, né? As comunidades de pescadores, né? O quão é grande a produção e extração de alimentos ainda no Brasil, né? O Brasil, sem dúvida alguma, está no rol dos países com maior produção de alimentos. No entanto, por que ainda há tanta fome nos lares brasileiros? Essas são imagens bem atuais, Brasil de fato, né? De algumas representações do que seria esta ausência do alimento. Né? E o que temos enquanto ações do Estado e dos organismos multilaterais internacionais? São soluções que não resolvem esses problemas de ordem estrutural, como a fome, o desemprego e a pobreza. Elas não se resolvem com programas sociais somente, porque esses programas, como a Joana já bem colocou, amenizam. E aí, um dado da FAO, né, que é uma das organizações, né, relacionadas à ONU, a organização, a FAO, ela fala que no Brasil teve em 2017 2,5% da população vivendo a fome. O que é isso? São mais de 5 milhões de pessoas. A insegurança alimentar no Brasil é gravíssima, apesar de ser mega produtor de alimentos. Porém, grande parte desse alimento para exportação, né? E é só ver o preço de uma cesta básica, né? Em cada região, vocês têm com certeza muito mais conhecimento do que nós quando se tange as questões aí no município, na região, num bairro mais central, num bairro mais à periferia ou numa comunidade rural, uma comunidade de pescadores, né? Temos que discutir mais a fundo um termo que a gente usa, que é a crise alimentar. Se existe fome, é porque este alimento não é bem distribuído. Algumas regiões no mundo realmente têm um déficit de produção de alimentos,
Mas não é o caso do Brasil, não é o caso do Paraná, não é o caso aqui de São Paulo para o sul. Então, alguns fazendo fronteira com o estado de São Paulo, alguns fazendo fronteira com o estado de Santa Catarina, né? Mas são produtores de alimentos. Essa crise alimentar, ela não é de ordem somente de tecnologia, de técnica de produção, de falta de recursos, como sementes e outros produtos, mas é a questão também de econômica, política, social, cultural e ambiental. Uhum. Então, pessoal, a minha internet caiu, né? Faz parte, né? Esse mundo virtual. Se fosse num auditório, isso iria acontecer, né? Mas como é virtual, isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Também, né? Eu até coloquei ali, chamar a atenção de vocês, né? Sobre essa questão da discussão sobre pobreza e fome, né? E eu até coloco na minha dissertação de mestrado essa ideia de cinismo instituído, né? Por quê? Porque as formas, como se explicam a pobreza e a fome, não se explicam. Os conceitos esvaziam as próprias explicações, né? Então, o professor Roberto Lerre, que é um professor da UFRJ, né, ele fala sempre para quem teve a oportunidade, tem a oportunidade de conhecê-lo, né? Ele fala, olha, cuidado, chama atenção da gente, né? Cuidado, né? Não vamos nas tentações provocadas por cantos de sereias e pelas paixões, ou seja, sempre quando a gente for analisar as políticas sociais, as políticas que a gente estuda, que a gente enfrenta, que a gente está trabalhando, a gente não pode, temos que tomar cuidado para não embarcar encantamentos, né, como se isso fosse a salvação, né, fosse solucionar todos os problemas, né? E a gente sabe que esses problemas, eles não se solucionam apenas pelas políticas sociais, não se soluciona apenas pela educação, né, enquanto política educacional, até mesmo porque ela é muitas vezes chamada para solucionar um problema que a sua essência não está na educação, que é o caso da pobreza, né? Por que chama a educação para solucionar um problema em que o seu centro nervoso não está na educação? A educação, ela é importante como um direito. Ela é direito. A alimentação é um direito do ser humano. Mas do ser humano é um direito. Nem precisaríamos estar aqui discutindo fome e pobreza, né, enquanto direito, né, ou enquanto negação desse direito, né? E aí, de novo, né, Xavier e Deide fala, para compreender as políticas sociais, tanto brasileiras como internacionais, né, é o mesmo, né, que entender que elas são produtos dessa própria sociedade. Quanto mais o país produz riqueza, mais pobre esse país, né, demonstra, né? Tem mais demonstração de pobreza, ou seja, quanto maior é a riqueza nas mãos de uma pouca parcela de população, maior é a pobreza, maior número de população. Por isso que o professor Tadeu falou, olha, está só aumentando, né? Os próprios organismos, eles falam, olha, aumentou, e aumentou em números muito acentuados. Não é pouquinho, né? De forma gotejada, em formas expressivas, né? O número de pessoas em condições de pobreza e de fome no Brasil, né? Aí a Virgínia Fontes, né? A professora Virgínia Fontes,
fala, né, que eu já tinha falado para vocês, inclusive no início, né, que ao longo dos governos, né, quando a gente pensa no Estado, por isso que também a gente pensa os governos, né, que ora eles de forma recuada ou ora, né, por gotejamento de renda, a implementação de políticas focalizadas de enfrentamento à pobreza da população brasileira. Então, nós tivemos, né, um período que foi muito recuado. Aí veio um período com gotejamento, né, que a gente pode pensar aí, né, a partir do programa Bolsa Família, Brasil Sem Miséria, né, Fome Zero, né? Então são políticas focalizadas, né, de enfrentar a pobreza. Nós até colocamos aqui, né, só para vocês terem, né, que nós pegamos dois organismos internacionais, né, para trazer exemplos e exemplificar junto com vocês, né, para o que eles falam, né, o que eles estão recomendando para erradicar a pobreza. O que eles estão recomendando? Então, nós trouxemos a ONU, até mesmo porque a ONU é que desenvolve os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e um outro organismo multilateral é o Banco Mundial, né? Por quê? Porque é um banco, né, gente? Um banco. Esse banco não pensa só no financeiro enquanto moeda, né? É um banco que tem os seus intelectuais e que tem um grupo enorme de pessoas trabalhando para formulação de políticas, né? Políticas condicionadas, né? Com empréstimos, né? E na periferia do mundo, né? Nos países periféricos do mundo, né? De uma forma também ao mesmo tempo que é de amenizar, de tentar, né, condicionar esses países à sua dependência, né? Subordinar esses países aos grandes países aí do mundo, né? E, por outro lado, né, nós até o que os organismos multilaterais eles recomendam, né, enquanto programas, né, eles recomendam o Bolsa Família, pensa no Brasil, né, gente? Pensa no Brasil. O Fome Zero, o Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria, né? E hoje, né, nós temos, a partir de 2020, nós temos aí, tivemos o ano passado, né, esse ano ainda pior ainda, né, que é o auxílio emergencial. Uma expressão muito mínima, né, para tentar solucionar uma questão muito forte, muito profunda aí, que a pandemia trouxe, escancarou, né, realmente deu uma escancarada aí nessa situação, né, mas que a gente... E aí os organismos internacionais, juntamente com os estados, no nosso caso o Estado brasileiro, né, criam estratégias, né? Então, nós temos aqui várias estratégias, tá bom? Só para você, no caso do Brasil, a principal estratégia é realmente o programa Bolsa Família. Ainda hoje, né, mesmo em outra forma de governo, ainda hoje é o programa Bolsa Família, né? E nós temos aí um cadastro único, né? Que a gente pode pensar nele e ter várias dificuldades, vários problemas, mas é um retrato, né? Ali nós temos um retrato dessa população, né? Da população mais afetada, né? Afetada aí pelas condições estruturais. E aqui a Mafalda voltando novamente, né? E a gente não tem como não fazer isso, né? Pegar um pouquinho de água, né? Levar até o meu pai, né? E perguntar, né? Sou toda ouvidos, papai. Pode me explicar por que, em vez de mudar as estruturas, todos só ficam remendando as peças, né? A nossa querida Mafalda.
Vocês sabem, né? Acho que aí nós temos, estava vendo ali, né? Nós temos várias mulheres, mas nós temos bastante homens também que costuram, né? Aqui em casa não sou eu que costuro, quem costura é o Piló, né? E a gente sabe, né? O que é remendar uma roupa, né? Um lado puxa o outro e a tendência é rasgar o outro lado, né? Então, não adianta só remendar as peças, né? A gente tem que as estruturas, né? Pensar em mudanças dessas estruturas, né? Criar estratégias. Aqui a gente vai passar de uma forma bem breve, né? Porque vocês discutiram essa temática um pouco mais a fundo, né? Não exatamente só da pobreza e da fome, mas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODS, né? Na Agenda 2030, né? Construído aí pelos organismos internacionais, principalmente a ONU, à frente, né, dessa discussão, né? Em 2015 se constrói esses objetivos, né? O primeiro encontro justamente foi sobre esta temática nestes encontros regionais, né? Mas a gente gostaria de destacar aqui, né? E é interessante, desculpa, Filó, mas é interessante a gente pensar, né? E a gente por que a pobreza e a fome vêm primeiro? São os dois primeiros objetivos. Estamos pensando, porque essa agenda, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, né, cada país, né, eles assinaram esse compromisso, né, fizeram esse compromisso, cada nação, mas eles foram pensados para todo o mundo, né, para todos os países, né? E aí é interessante a gente pensar, né? Por que primeiro a fome, a pobreza e a fome, e lá no 10º é que vem a discussão sobre a redução das desigualdades. Ou seja, a discutir desigualdade social deveria, inclusive, ser um dos primeiros, mas aí depois a gente vai mostrar por que a desigualdade ela é lá no 10º, né? E nós estamos falando primeiro na pobreza e na fome. Né, aqui só a indicação, né? Procurem depois, né? Aprofundar, ver as metas de cada objetivo desses 10 objetivos. Né? E aqui a gente destaca 3 deles, né? E inclusive ali os objetivos, né? Por exemplo, a pobreza, né? Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Eu chamo a atenção de vocês aqui para vocês captarem bem, né? Acabar com a pobreza, né? Em todas as suas formas, né? E em todos os seus lugares. 2, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, né? Quando a gente fala de fome, uma das discussões realmente é a segurança alimentar, né? Então, por isso que quando a gente discute sustentabilidade, nós temos que discutir insustentabilidade alimentar. Ela também tem que ser compreendida a partir da insustentabilidade. O objetivo 10, que é reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, né? Então, só para a gente pensar. Chama atenção aqui nesse slide, né? Lá embaixo, vocês têm um link, uma discussão para nós hoje, porque até mesmo vai ter a professora que vai discutir semana que vem com vocês, que é o contexto da pandemia, né? É importante vocês entenderem, né, como um estudo, né, do PNUD fala assim, Covid elevar o número de pessoas que vivem em extrema pobreza para mais de 1 bilhão. Né? Né? A gente não consegue nem mensurar, nem
compreender ainda o aprofundamento, né? Se a gente for pensar aí no que está acontecendo e no que está para, né, por vir, né, a acontecer aí do aprofundamento a partir da pandemia, né? E o professor Tadeu, né, tinha falado no Paraná 353 mil nesta faixa da extrema pobreza, né, na catalogação, nessa classificação dos últimos anos agora, né, nesse período da pandemia. Então, o PNUD, enquanto um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e aí a gente traz uma indagação, né? Cabe indagar, né? Por que os organismos multilaterais, para tratar de pobreza, historicamente precisam categorizar os pobres? Isso eu fui, pessoal, né? Eu fui percebendo na minha dissertação de mestrado, no meu estudo, e depois também estudando Moçambique, né? Porque aí, como eu estava estudando Brasil e depois fui estudar Moçambique, e eu fiquei com essa indagação, mas por quê, né? Por que eles categorizam, né? Se pobre é pobre, né? Aí eu fui atrás, né, de investigações e realmente pegar os documentos dos organismos e a gente vai percebendo, né? Que tem o pobre, o subpobre, o quase pobre, o em vias de pobre, de ser pobre, o mais ou menos pobre, os que têm traços de pobre em múltiplos níveis de escala, né? Por outro lado, prolifera o rico esfuziante, o rico comedido, o rico mais ou menos rico, o rico que tinha dinheiro no exterior, o rico que não tinha dinheiro só no exterior, o rico que estava em vias de ter dinheiro no exterior. Então, assim, a gente, né, e aí até trouxe a Vieira para nos ajudar, né, que existe uma categorização mesmo, escadinha, né, ou existe, tem o pobre, subpobre, né, no Brasil, né, assim como acontece nos organismos internacionais, né, nós temos no Brasil, né, uma categorização também da pobreza. Pobre moderado, extremamente pobre. Temos também uma categorização de pobreza, né? Ou seja, é um pobre que ele é dividido. E aí, estas categorizações, muitas vezes, ela ofusca, né? Elas acabam ofuscando a realidade das famílias, a realidade social, né, do nosso país, né? E aí as figuras ali, né, as imagens mostram muito bem para a gente. Não sei se vocês conseguem ver, né? Inclusive veio ali a terceira, né, de cima para baixo, é aqui de Curitiba, né? Só para a gente pensar nisso, né? Por que não falamos de supressão da pobreza e miséria, né? E embarcamos no discurso dos organismos multilaterais de gestão da pobreza. Por isso que nós trouxemos lá no início, né? Nós estamos aqui para pensar em gestão da pobreza ou nós estamos aqui para pensar em estratégias de forma coletiva, né? Aqui de forma coletiva, todos que estão aqui porque tem um compromisso social. Isso com a causa social, senão eu não estaria aqui. Até mesmo porque durante o dia, né, tem tanta coisa para fazer e nós estamos aqui discutindo. Vocês estão já há vários dias, né, não somente essa semana, né? Enquanto estamos falando e assumindo ações de gestão, redução e eliminação da pobreza absoluta, nós estamos naturalizando as condições materiais das populações atingidas, né? Um dos riscos que nós corremos é a naturalização da pobreza. Não doer mais, né? Não sentir a dor quando a gente vê números. A pobreza aumentou,
né, de que o desemprego tomou proporções que a gente não consegue mais explicar, né? Então, por que será? Isso se torna natural e chega nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na nossa vida, de uma forma muito natural, né? E que não poderia ser assumida de forma natural, teria que ser assumida de forma combatente, realmente de debater e combater isso, né? E não naturalizar, principalmente nós, né, do campo da educação, do campo do serviço social, né, do campo da psicologia, né, dos vários campos que nós temos nos nossos municípios. Aqui Estamos bem. quase acabando, viu, pessoal? Precisa preocupar, sim, que a gente já está quase indo para o final já. Coitada. Na E o Luana e o Josias. Josias, né? É. Né? Mas, assim, acho que é importantíssimo, aqui é só uma indicação de um outro documento, né, que foi feito não... quando a gente fala 2016, parece que é pouco tempo, né? Mas com a pandemia, essa dimensão de tempo se modificou muito, né? Nas nossas ações, nos nossos espaços, né? Nos nossos territórios. Mas quando a gente pensa de que forma e até onde definimos sustentabilidade, né? Já que falamos lá dos ODS, né? Em um diagnóstico feito justamente pelo grupo do Banco Mundial, falando sobre retomando o caminho para a inclusão, o crescimento e a sustentabilidade. Né? Nesse documento, avalia, né, os 15 primeiros anos do século XXI. Lembrar, né, nós temos um histórico dessa discussão sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável. Não é de hoje. O primeiro termo usado neste grande campo, claro, é muito antigo, mas a ideia de ética ambiental, né, como algo a ser pensado. Isso é da década de 60, né, mas já vem ações sendo organizadas. A Agenda 21, por exemplo, que é lá na Rio, né, na Eco em 92, né, no Rio de Janeiro, se fez a Carta da Terra e a Agenda 21, né, os 21 Objetivos para o século XXI. Né, lá se colocava já basicamente os mesmos elementos que estão sendo colocados agora. Mas até onde nós vivemos uma sociedade sustentável? Nos seus aspectos econômicos, sociais, culturais, ambientais. Né? Percebam na região, na micro-região de vocês, nos municípios próximos, né? Ao mesmo tempo, será que o litoral do Paraná, né, sem o porto de Paranaguá, seria viável? Economicamente falando, socialmente falando, quanto de emprego se gera só com o porto de Paranaguá? Antes nós tínhamos o porto de Antonina, né? Bem anteriormente ainda tem, né? Mas pensem a região de vocês. Ao mesmo tempo, os impactos ambientais em relação não só ao turismo, né? Mas a parte de produção aquática, né? A qualidade da água, que vai vir em outros objetivos, né? Mas só para a gente não alongar e já ir fechando, né? A Joana vai falar um pouquinho deste item. Mesmo documento, né, quando eles estão falando que houve um progresso na redução da pobreza, e é interessante porque eles fazem um diagnóstico, né, e eles, gente, é um documento oficial, né, de um organismo multilateral. Eles estão publicados na internet, vocês pegam aí no site do Banco Mundial, né? Eles não recusam, né? Vocês podem ir lá, a gente pode ir lá e pegar a hora que a gente quer, né? Fazem, né? Um diagnóstico que diferencia o Brasil
até a década de 90, o final da década de 90, né? E depois o Brasil pós-2000, principalmente a partir de 2003, né? E aí que está a ideia do progresso na redução da pobreza, né? Que a partir de 2003, o Brasil, né, passou a ser reconhecido internacionalmente na redução da pobreza e pelo caminho de geração de rendas, né? Isso aqui é o documento que está falando, não sou eu que estou falando, né? E aí, o que o Banco Mundial fala, né? Que pelas políticas inovadoras, e aí, na concepção desse diagnóstico do Banco Mundial, o programa Bolsa Família, né? Que é o programa aí a ser copiado, né? A ser compartilhado, né? Como uma experiência exitosa aí de combate à pobreza no Brasil. Nós podemos ter, né, e temos que ler e entender esse programa, né, mas é o banco que está falando. E ele ainda fala, né, e entre 2001 e 2013, né, nós tivemos 24 milhões de brasileiros que escaparam da pobreza, né, e por isso houve um declínio bem sutil, né, nas desigualdades. Então, a pobreza, né, a desigualdade, ela é medida, né, ela é interpretada, medida, vocês sabem disso, né, pelo coeficiente de Gini, né, que é da renda das famílias. Então, a renda das famílias, a intenção deles em relação à redução das desigualdades, né? A renda das famílias, né, houve uma redução de 0,59 para 0,53. Então, no gráfico, a gente consegue perceber, né, de 2001, vem até 2013. Claro que isso aqui está falando até 2013, né? Se a gente for pegar do ano passado, né, a gente vai ter isso aqui provavelmente em forma muito acentuada, talvez até em números ainda maiores em relação à década de 90, né? Em situações ainda mais aprofundadas. Então, aqui, pessoal, né, não é para concluir mesmo, porque a gente quer conversar com vocês. A gente ainda tem um tempinho, né? E a gente quer esgotar o nosso tempo aí, conversando com vocês, ouvindo vocês, né? E a gente fala tecendo conhecimentos, né? Então, por isso que não é para concluir, né? Então, entre desiguais, não há diferença. Entre os desiguais, né? O que há entre os desiguais, não há diferença. Há desigualdade, né? E é bem importante a gente pensar nisso, né? E aí, com base em José Paulo Neto, né? Que ele nos ajuda realmente, né, a compreender as bases, né, da pobreza e da fome, né, no Brasil e no mundo, né? Diferença não é o contrário de desigualdade. De igualdade é a desigualdade. O contrário de diferença é a indiferença. Não confundamos as palavras, pois elas não são inocentes. Nós estamos discutindo direitos, né? O direito à diferença só pode existir entre iguais. Iguais, não há diferença. Há desigualdade. A gente pensar nisso, né? Que a gente, às vezes, realmente confunde as palavras. E a confusão nessas palavras, elas têm implicações políticas, implicações de concepção de mundo e de criação de estratégias. Né? E vocês podem, neste documento da Fundação Getúlio Vargas, né? No caso, a Fundação Getúlio Vargas Social, né? E é um tema do próximo eixo, né? Para a semana que vem,
não vamos atropelar, né, o que a professora vem na semana que vem. A pandemia jogou para a linha da pobreza quase 27 milhões de brasileiros. E com o fim do auxílio emergencial no final de 2020, em janeiro, 12,8% de pessoas estavam na linha da pobreza. Antes, os 12,1%. Parece que são números também tão micros, né? Esses percentuais, esses décimos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com esses números, né? Esses gráficos. O próprio gráfico anterior, no coeficiente de Gini, que é de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, menos desigualdade, né? Ele quer significar. No entanto, esse Gostei dessa professora. Oi? Opa! Pode continuar. Abriu um áudio aí. Mas tem problema. E aqui vem uma imagem. Gente, não precisa, acho que, falar muito, né? Na época de pandemia, o que significa uma imagem dessa? Né? O Mauro Morelli captou, né, essa imagem e ele traduz como retrato do Brasil, da periferia para o centro. E uma frase que ele coloca aqui: não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar. Uns em iate, outros de barco, outros em salva-vidas, e outros nadando com todas as suas forças. Reflitamos, né? Reflitamos mesmo nessas palavras, né? E aí, finalizando, né? Aí, para a gente conversar mais, né? Nós trouxemos o Manuel de Barros, né? Que acho que todos nós deveríamos ler mais, né? E deveríamos ler muito mais do que a gente ler, inclusive, né? Então, a partir do Poesia Completa, né? Ele fala assim: um homem estava anoitecido. Se sentia por dentro um trapo social. Igual se por fora usasse um casaco rasgado e sujo. Sair da angústia. Isto, ser. Ele queria jogar o casaco rasgado e sujo no lixo. Ele queria amanhecer. Aqui as lindas palavras escritas num caderninho. Claro que muita gente gostaria de apagar com esta borracha, às vezes, este casaco rasgado e sujo. Pessoal, muito obrigado, grato pela atenção. E o mais importante, vamos continuar com o diálogo. E Pablo Neruda, né? Você pode cortar todas as flores, mas não pode impedir a chegada da primavera. E nós aqui desse frio, né? Quiçá a primavera com novos calores. Né? Então, muito obrigado. Pessoal, então né, o nosso propósito aqui, o nosso objetivo, né? Pode parar o compartilhamento, Filó. Nosso objetivo aqui não é trazer receitas, né? Mas é fazer a gente pensar, né? E pensar juntos, né? Acho que nós temos um grupo, né? Um grupo razoavelmente bom de discutir, né? E nós ainda temos um tempinho, né? Para a gente discutir, pensar junto, né? Aqui nós trouxemos alguns elementos que nos ajudam a pensar e a problematizar, né? E enquanto o professor Almir falava, vazou um áudio muito bom, dizendo: gostei muito dessa professora. Vamos saber, então, quem gostou dessa professora para se manifestar. Pode falar. Nós queremos ouvir vocês, pessoal. Era a Anelisa ali. Temos aqui... Oi, professora. Eu realmente gostei muito das colocações e fiquei bastante curiosa, na verdade, porque eu entendi que a questão estrutural que precisa ser modificada é a desigualdade social. E fiquei pensando como faríamos isso, né? Como poderíamos
trabalhar fomentando o fim da desigualdade social realmente, né? Ana, você fala de onde? Eu estou falando de Pontal do Paraná, da Secretaria de Assistência Social no CRAS. Tá, você é assistente social? Eu sou psicóloga. Ah, Eu tá, estava que saindo bom. para uma reunião, por isso que meu microfone abriu e eu estou no carro agora, por isso que também eu estou com a câmera desligada. Ah, não tem problema, Ana. A gente conversa, né? Eu acho que é importante, aí o pessoal, os demais aí, podem colocar também, né? Mas pensando ali no que a Ana colocou, né? Ana, com certeza, né? Quando a gente pensa em ações culturais, né? Elas não podem sair das nossas dos nossos planejamentos, até mesmo porque é o emergencial, né? É o do momento, né? Então, uma família chegou, né? Uma família está passando uma necessidade enorme. Nós não vamos falar, agora nós vamos mexer primeiro nas estruturas, depois nós vamos cuidar de você. Não é isso, né? Não é, a ideia aqui não é isso, né? A ideia é que a gente continua, mas a gente tem um horizonte para além disso. Né, que aí construir as estratégias, nós vamos construindo as estratégias coletivamente. Vão se tornar concretas no coletivo, saindo do individual, do micro para o macro, né? Saindo do nosso pequeno grupo, talvez, né? Vamos pensar aí no CRAS, né? Pensando a partir da prefeitura, das secretarias, e ir para a cidade, né? Pensando naquele município, esse município dentro de um território maior, que é a regional, e essa regional dentro do estado, que ainda é maior. E esse estado dentro de uma nação. Isso é bem importante, mas assim, não é um sonho, né? Até mesmo porque as mudanças que já houveram até hoje, elas não foram um sonho, elas foram concretas. Teve mudanças e alterações, ora substanciais, ora um pouco menos substanciais, porque houve uma organização, né, da comunidade, das pessoas, né, dos grupos coletivos, né, do individual para o coletivo, né. Uma questão que eu acho que faz a gente pensar é assim que assim como a responsabilidade hoje, né, é jogada muito no individual, né? Nós também temos um convite muito forte hoje, né, para o individualismo, né? O individualismo hoje ele cresce muito, né? E o individualismo ele encobre, né? Não deixa a gente perceber as possibilidades que o coletivo tem. Então, por exemplo, né? Nós, num momento desse, vocês aí 4 semanas, né, Luana? São 4 semanas, né? 4 semanas discutindo, né? E vocês têm os trabalhos de vocês nos municípios de vocês. Ninguém melhor do que vocês para conhecer os municípios e as demandas desse município. Estarem aqui numa escola, né? Num lugar onde que vocês podem discutir direitos humanos, falar abertamente, né? Porque tem lugares que a gente não pode falar de direitos humanos, né? Então, assim, a gente poder falar de direitos humanos aqui já é uma estratégia de mudança, porque isso atinge os municípios diretamente. Mas que bom que você gostou, o Josias falou, e eu nem ouvi o que você estava falando de mim. Ai, ai. E é bom quando Obrigada, o som que professora. Estamos aí, Ana. Ana, é bom quando o som que vaza que é de coisa boa, né? Porque às vezes vaza uma coisa ruim. E aí a gente não quer, né? Mais uma vez, obrigada, Ana, a Ana Elisa, pela participação. Temos aqui também a Sandra Cordeiro, dando boa tarde a todos. A Célia Maria dos Santos, que é de Matinhos. A Rosileine diz boa tarde, mas não diz de onde é.
Deixa eu ver quem mais aqui. Isso. Pessoal, microfone, câmera aberto. Se você quiser se manifestar, fazer alguma consideração ou alguma pergunta, Marco Antônio Acomi, grato pela oportunidade de participação, nós é que agradecemos, Marcos. É verdade. Por favor, fique à disposição. E eu já vou informando aqui, né, como locutor esportivo, que a Inglaterra ganhou de 2-0. Da Alemanha. E está classificado, então. Podem ficar calmos agora. Para quem perdeu o jogo, a Inglaterra é 2-0, né? Eu, como sou fã dos ingleses, estou feliz, apesar de eu ser descendente de franceses. Mas a França já deu adeus, agora eu estou com a Inglaterra. Para descontrair um pouco mais aqui, nosso encontro. Contribuições, né? Eu acho que não é só nem questionamento, perguntas, mas contribuições que vocês têm. As contribuições de vocês também nos enriquecem muito, né? Aprende no coletivo, né? Muito mais no coletivo, no grupo, do que só individual lendo livros, né? Então, a troca de experiências ela é fantástica, e acho que o objetivo desse evento, né? Desse curso, é justamente esse, né? É pensar nas trocas de experiências, né? E aí? Só está tímido. Talvez seja por causa do frio, né? O pior é que vai esfriar mais ainda. Eu sempre falo assim, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, né? Remotas, né? Que como é difícil a gente trabalhar com esse sistema remoto, ao mesmo tempo, né? Que a gente consegue, às vezes, estar em vários lugares, né? Vocês também conseguem estar nos nossos lugares, né? Mas, ao mesmo tempo que acontece isso, tem um outro lado, né? Que a gente... bastante desafiante, né? Que a gente não vê os rostinhos, né? A gente não tem o afeto, né? O toque, o cafezinho, né? Que se fosse no lugar presencial, a gente teria um café, aí já chegaria um grupinho ali e ficava conversando, né? Nós também temos que pensar que para esse momento é o que nós temos, assim, né? Para não parar tudo, né? Então, e poder continuar aí as nossas reflexões, né? Então, mesmo não vendo o rostinho de vocês, só as fotinhas e os nomes, né? Não deixem de contribuir, né? E não levem dúvidas com vocês também, né? E aqueles que não desejarem se manifestar agora podem fazer depois, né, no fórum que fica em aberto. E nós queremos também a você que está nos acompanhando pelo YouTube, desejar fazer alguma pergunta, também fique à vontade. Nossos convidados vão responder com certeza. Professora Joana Dark Vaz, muito obrigado. Professor Almir Sandro Rodrigues, muito obrigado. Amanhã teremos uma nova rodada. E queremos agradecer também a todos os que nos acompanharam nesse período aqui ao vivo, na live, dizendo que teremos um próximo encontro ainda na semana que vem com este grupo. Muito obrigada, viu, pessoal? Muito obrigado, muita força e bom trabalho para vocês lá, né? Agradecemos muito. Obrigada, Josias, também, todo mundo que está nos assistindo, né? Luana. Foi um prazer, professora. Grande abraço, assim, então, amanhã estamos juntos. O encontro desta terça-feira, hoje, dia 29 de junho de 2021. Até breve. Obrigada, tá? Até, um grande abraço. Tchau.